Para vocês já abrirem a Bíblia lá em 2 Samuel 11, que a gente vai ler o texto. A gente não vai ler ele todo, porque o texto é bem grande, mas hoje nós vamos falar sobre o tema adultério, um desastre para a vida familiar. Já falamos de muitos temas relacionados à família, e hoje a lição é sobre adultério. Tinha brincado até com o Anderson, que eu dei uma olhadinha na lição de semana que vem, e a de semana que vem é sobre orçamento. E para quem não me conhece, eu sou mulher dos descontos. Adoro um cupom, adoro pesquisar essas coisas. Aí eu falei que a lição minha tinha que ser de semana que vem, não de hoje. Mas ficou comigo a incumbência de dar a lição de hoje. E para isso nós vamos dar uma lidinha lá em 2 Samuel 11. Vamos ler do 1 ao 5 por enquanto, qualquer coisa depois a gente lê mais. Diz assim o texto: Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Depois a gente lê mais uma sequenciazinha desse texto, Nós vivemos hoje num contexto de evidente risco na área de adultério. A gente estava fazendo umas pesquisas hoje no Google e a USP, a Faculdade de São Paulo, fez uma pesquisa e chegou-se à conclusão de que a média nacional de traição aqui no Brasil chega a aproximadamente 40,5%. Quase metade da população brasileira admite que já traiu ou que trai os seus cônjuges ou parceiros. Na verdade, o percentual é um pouco maior entre homens, um pouco menor entre mulheres, e aí a gente fizeram uma média e chegou nesse total de 40%, mas é muito, E tem outras pesquisas que falam em mais, só que essa é a pesquisa mais recente que eu achei e de uma fonte mais confiável. Mas tem pesquisas que falam em 50%, em 60%. O Brasil também, ele é o segundo país do mundo na chamada indústria da infidelidade. Acreditem ou não, existe hoje uma indústria que gira em torno da infidelidade conjugal, da traição, e o Brasil ocupa o segundo lugar, apenas atrás dos Estados Unidos. Existem hoje aplicativos e sites específicos para quem quer ter um caso extraconjugal. É um aplicativo só para pessoas que são casadas e querem encontrar outras pessoas casadas para terem um caso fora do casamento. Um desses aplicativos, ele já está assim, bombando no mundo todo, e o slogan dele, eu até entrei no site para ver, diz assim: a vida é curta, curta um caso. Esse é o slogan desse site. E são existe mais de um aplicativo, existem aplicativos que são voltados só para homens, aplicativos voltados só para mulheres, e esses que promovem os encontros entre essas pessoas. Uma revista chegou a ponto de defender em um artigo que casar é humano e trair mais ainda, e que o adultério é um imperativo genético, como se o homem e a mulher estivessem programados geneticamente para adulterar. E a gente sabe que não é só revista, que não é só aplicativo, Mas na televisão, nas músicas, no cinema, nas novelas, nas séries, o que a gente vê é que a cultura de hoje está marcada pelo incentivo, à prática sexual discriminada, à traição e toda forma de promiscuidade. E na Bíblia nós temos um caso de adultério, Não temos somente um, mas esse talvez seja o caso mais importante da Bíblia de adultério, e é um caso conhecido na história da humanidade, Não só quem é cristão conhece essa história, Até mesmo as pessoas que não são
conhecem a história de Davi e Batseba. E a gente vai partir dessa história hoje para a gente entender como um cristão sério que deseja servir ao Senhor com integridade tem que se posicionar diante dessas situações. O texto, ele mostra como Davi chegou a essa queda moral, os efeitos dessa queda moral na vida de Davi e como depois ele foi tratado pelo Senhor. E é por esses passos que a gente vai tentar entender um pouco dessa história e um pouco também da aplicação disso na nossa vida. E o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre os sinais de perigo. E aí que a gente começa, porque Davi também foi alertado desses sinais de perigo. Nós precisamos entender que apesar de termos sido regenerados por Deus, de termos sido salvos por Deus, nós ainda somos pecadores. Vivemos num mundo corrompido, estamos sujeitos às tentações do maligno. E o nosso inimigo, a verdade é que ele não tem escrúpulos. O que ele puder fazer para que nós caiamos na tentação e para que nós nos desviemos do caminho, ele irá fazer. E é por isso que a Bíblia nos alerta a todo momento a estarmos vigilantes, atentos, para que não cedamos às tentações. E quando a gente fala da área sexual, da área física, a gente sabe que talvez seja essa uma das áreas em que nós humanos somos mais vulneráveis, quando dizemos respeito à nossa carne, ao nosso corpo. Um pastor, num artigo chamado Haroldo Heimer, ele pondera o seguinte, ele fala, olha, o crente, ele não cai no pecado da traição de paraquedas, de repente, Ninguém trai assim, dificilmente uma pessoa cristã vai trair por um lapso. Normalmente quem é ímpio tem mais essa experiência, Porque às vezes a pessoa não estava nem pensando em trair a esposa, mas foi para uma balada, bebeu, encheu a cara e aí de repente traiu a esposa. Nós cristãos não, porque dificilmente nós estamos envolvidos nesse tipo de situação. Um crente, ele entra no pecado da traição aos pouquinhos, vai devagarzinho, começa, e aquilo ali vai se tornando algo mais sério, tudo, até que ele, enfim, comete o pecado. Porque nós não observamos os sinais de perigo. Davi, apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, ele era pecador, como todos os homens da Bíblia. E ele também ignorou os sinais de perigo que estavam diante dele, na face dele. E ele ignorou aquilo com tanta facilidade e teve terríveis consequências por conta disso. Então a gente vai relembrar aí o texto e relembrar especialmente o versículo 1, que diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi, ele estava ocioso. A gente sabe da história de Davi, Sabe que Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel e ocupou a posição que era designada a ele por Deus. A gente sabe a história de Davi, Que ele era o menos, indicado dentre os irmãos, para ser rei e tudo mais, aquela história de Saul, da confusão toda que tinha. Mas ele é que foi ungido rei porque Deus já havia escolhido Davi para ocupar essa função. Mas além de rei, Davi também era um grande guerreiro. A gente sabe, que na história da Bíblia, ele liderou diversas batalhas e cumpriu os propósitos de Deus para o povo de Israel. Só que nessa ocasião, a Bíblia diz para nós que nessa guerra em específica contra os amonitas, Davi resolveu ficar em Jerusalém. Ele resolveu não ir. Ele enviou Joabe e o exército, mas decidiu por ficar ali. Ele não ter ido para a guerra, como era dever dele, mostra que Davi já tinha desviado o foco dele dos propósitos de Deus para a função dele. Ele era o rei, era obrigação do rei estar na frente da guerra, era obrigação do rei liderar a guerra. Foi Deus que tinha colocado ele nessa função, mas ele negligenciou a obrigação que ele tinha, Ele preferiu ficar lá descansando de boa, enquanto os guerreiros, os homens do seu reino, estavam dando suas vidas,
estavam guerreando na batalha. E aí, a gente traz para as nossas vidas. Normalmente, os pensamentos equivocados, os pensamentos pecaminosos, vêm à nossa cabeça quando nós estamos em momentos de ócio, quando nós estamos com a cabeça desocupada. Não é à toa, né, aquela frase clássica que mente vazia é oficina do diabo. E é isso mesmo. Os momentos de ócio são nossas ocasiões de maior tentação. Então nós precisamos ocupar o nosso tempo livre com atividades, com pensamentos, com programas que agradam a Deus e não com situações que possam nos levar a pecar. Há situações que nós precisamos evitar a qualquer custo e nós precisamos estar atentos a esses locais de risco, a essas circunstâncias de risco, de maneira que nós possamos evitá-los. Eu estava até pensando num exemplo, mas assim, às vezes você está no seu trabalho, sobrou ali uns 15, 20 minutinhos para tomar um café, e aí você poderia ficar no trabalho mesmo, ou sair para tomar um café sozinha, ou ler um pouco da Bíblia, ou assistir um vídeo. E aí o que você faz? Você marca de sair para tomar um café sozinha com seu amigo do trabalho, sendo uma pessoa casada. Isso por si só é trair? Não. Mas é uma circunstância que, se repetida muitas vezes, não pode levar à criação de um vínculo para além da amizade? Pode. Então, precisamos estar atentos para que a gente não deixe esse fio da traição começar. Porque se ele começa, para parar é mais difícil. Então, nós como cristãos precisamos manter os nossos olhos no propósito de Deus para nós. Se Davi tivesse feito isso, ele certamente nunca teria colocado os olhos em algo que Deus desaprovasse. Segunda coisa que a gente vai ver está lá no versículo 11, 2. Capítulo 11, versículo 2. Diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Esse verbo passear no hebraico não é simplesmente estar dando uma voltinha, não é isso. É ficar andando de um lado para o outro. Provavelmente, Davi estava impaciente, né? Porque ele sabia que não estava no lugar onde ele deveria estar, que era na batalha. E para que a gente possa entender melhor essa história, a gente precisa descobrir primeiro, né? Lembrar primeiro de uma das circunstâncias da vida de Davi. Davi, ele já tinha várias outras mulheres e várias outras concubinas. Então a gente fica pensando assim, por que esse pecado, né, foi tão grave? Se ele já tinha várias outras mulheres e várias outras concubinas, ele já transgredia a lei de Deus. E isso é verdade, né? Ele estava desobedecendo a lei de Deus. Desde Deuteronômio, Deus já não concordava com o casamento múltiplo, né? Com a bigamia ou a poligamia. Está lá em Deuteronômio 17, 17. Não escrevi aqui, mas vou ler lá rapidinho, que às vezes a gente acha que só surgiu no Novo Testamento, né? Já que lá no Antigo Testamento era muito comum que homens tivessem mais de uma mulher. Mas não era assim que Deus havia determinado. Está lá em Deuteronômio 17, 17. Tampouco para si a eleição e os deveres de um rei, falando especificamente do rei. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Né? Deus sabia que quanto mais o rei multiplicasse mulheres, mais era a chance dele se desviar dos caminhos. Então a orientação de Deus para os reis foi de que eles não multiplicassem mulheres. Mas Davi, ele tinha muitas mulheres. Lá em 2 Samuel 5,13 tem esse texto que diz que Davi tinha várias mulheres e toda a guerra que ele fazia, ele trazia mais ainda. Vamos ler lá em 2 Samuel 5,13. Escrito assim: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Essa postura de Davi já era suficiente para mostrar que ele e a mulher dele, Mical, não tinham um relacionamento conjugal saudável. Tanto não tinham que, se vocês olharem um pouquinho
depois aí de 2 Samuel 5, lá em 2 Samuel 6, existe um episódio que Davi estava voltando, ele havia acabado de recuperar a Arca da Aliança do Senhor, ele estava voltando para Jerusalém e ele dança em alegria. Só que Mical, ela fica enciumada e a Bíblia diz que ela desprezou Davi em seu coração. Olha o que ela fala para ele, está lá no verso 20 de 2 Samuel 6. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ela chegou ao ponto de chamar o marido de vadio. Ela estava realmente enciumada, revoltada com aquela situação. Então a gente consegue ver que o relacionamento conjugal deles não era saudável. Mas essa insegurança de Mical era resultado de todos esses pecados acumulados de Davi, que acharam o clímax, né, o ápice, na história de Davi com Batseba. O pecado de Davi com Batseba não ocorreu de um dia para o outro, né, não foi do nada. Embora pareça assim, pelo que a gente lê da história, a verdade é que Davi já era há muito tempo uma pessoa que guardava o pecado da luxúria, que gostava de ter muitas mulheres ou muitas concubinas e de satisfazer os desejos da carne. Ao ficar em casa durante a batalha, surge então a oportunidade para que Davi cometesse esse pecado ainda maior. Davi claramente não estava meditando na palavra de Deus, ele não estava com Deus em seus pensamentos, ele não estava trazendo à memória a palavra de Deus e tudo que Deus já tinha feito em favor dele. Salmo 119:11, ele nos ensina a nós guardarmos os mandamentos do Senhor em nosso coração, para que não venhamos a pecar contra ele. E Davi ele não fez isso. Talvez o fato dele ter tido grandes conquistas, dele ser um grande rei, com segurança, com conforto, tenha subido a cabeça de Davi e assim ele tenha baixado a guarda espiritual. Nós temos essa tendência, de chegar no ápice da nossa vida cristã, de chegar no ápice de uma posição e de acharmos que já somos suficientemente fortes para vencer todo e qualquer pecado. Talvez isso tenha acontecido com Davi. Eu sou um rei, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou cometer esse tipo de pecado. Mas a verdade é que ele deixou de vigiar e esqueceu que a carne dele era fraca, como a de outro homem qualquer. E quando o casal não é zeloso em conversar sobre as coisas de Deus, em ter uma vida devocional, a verdade é que mais cedo do que se imagina, o casal estará se colocando vulnerável aos dardos do maligno. Essa é a verdade. Muitos anos de casamento e muitos anos de igreja não são suficientes para nos isentar de cometer o pecado da traição. Tem muita gente que acha e fala assim, não, só trai quem é recém-casado. Pelo contrário, eu acho que muito tempo de casamento normalmente é que faz esse efeito, Então a gente fiquei tanto tempo aqui, agora eu preciso procurar uma coisa nova, diferente. Mas tem cristão que acha que por ter muito tempo de casado e muito tempo da igreja, que nunca vai trair. E nós não podemos deixar que o nosso orgulho nos leve a acreditar que nós somos fortes e espiritualmente o suficiente para não cometer um ato desse. Mentir, eu até posso mentir. Fofocar, eu até posso fofocar. Mas trair, impossível. Isso eu não faria nunca. Pelo contrário, nós temos que aumentar nossa vigilância e não esquecer que o nosso corpo humano é corruptível e que cabe a nós dominar. Tanto é assim que o que mais a gente vê são casos de líderes espirituais, que deveriam ser exemplo e que têm, grande conhecimento da palavra e que estão casados muitas vezes há muitos anos, caírem nesse pecado da traição. Um pastor que fez um estudo sobre isso, desses casos de traição de grandes líderes cristãos, ele observou o seguinte, que esses líderes não gastavam tempo com Deus, apesar de ocuparem uma posição de liderança, eles não tinham tempo devocional com Deus, eles não prestavam contas de sua vida a alguém com maturidade para ajudar-lhes, e esse talvez seja um dos maiores erros dos pastores, porque há pastores que acham que não precisam de um pastor, e o pastor, ele tem que ter um pastor, ainda que não seja um pastor físico,
alguém a que ele se reporte, né? Alguém que ele tenha como conselheiro, né? No nosso caso nós temos Silvio, que é nosso amigo, que liga pra gente para saber como a gente está, o pastor Jonas, que também são nossos padrinhos do casamento, o próprio pastor Hidauro, mas nós precisamos ter pessoas com quem a gente compartilhe essas questões. E a terceira coisa, esses líderes nunca imaginavam que isso poderia acontecer com eles. Ah não, isso pode acontecer com um membro da minha igreja, mas comigo não. Eles se achavam fortes o suficiente. Terceira coisa, Davi seguiu os impulsos da sua natureza humana sem ter domínio próprio. Né? O que aconteceu entre Davi e Batseba parece uma coisa natural. Davi era um homem saudável, jovem, rei, né? Poderia ter todas as mulheres que ele quisesse. Ele viu Batseba e o que ele viu? Ela era muito formosa. Ela era uma mulher desejada. E eu achei uma frase muito legal de alguém que comentou esse texto. Ele disse assim: olha, a real força de qualquer tentação não está na qualidade do objeto tentador, mas sim no estado do coração e mente daquele que é tentado. O que ele falou? A tentação ela não é maior ou menor, porque o objeto da minha tentação é melhor ou pior. Ou seja, uma mulher, não, se ela é muito bonita, eu vou querer trair mais. Se ela não é tão bonita assim, eu vou querer trair menos. Não é isso. Tem muito mais a ver com o coração e a mente daquele que está sendo tentado. Davi não caiu na tentação simplesmente pelo fato de que Batseba era muito bonita. Talvez se fosse outra mulher que não fosse tão bonita assim, ele teria caído na tentação também. Porque o problema ali não estava na circunstância, mas sim na mente e no coração de Davi, que estavam cheios de luxúria. Né? Nós somos assim. Né? Pode ser que em algum momento da nossa vida, a gente olhe para outra pessoa que não é nosso cônjuge, que não é nosso parceiro, e a gente acha aquela pessoa bonita. Isso é natural. Mas se o nosso coração está cheio do Espírito Santo de Deus e a nossa mente está posta em Deus, o que a gente faz? A gente rapidamente desvia o olhar, sabendo que nós temos uma aliança com Deus e com o nosso cônjuge. Então o problema não está na pessoa, né? E sim na pessoa que é o objeto da tentação. E sim no coração e na mente daquele que é tentado. No caso de Davi, não adiantava. Ele podia ter 1, 1.000, 10.000 esposas e concubinas. O coração dele estava cheio de luxúria. E ele não conseguia satisfazer suficientemente os desejos de sua carne. Porque os desejos de sua carne, em primeiro lugar, eles eram uma rebelião contra quem? Contra Deus. E ele não conseguia vencer isso. E a Bíblia nos ensina justamente isso. Que o pecado é geralmente cometido primeiro aonde? Na mente, né? Na cabeça. A gente peca primeiro no pensamento, no olhar. E por isso, a Bíblia nos traz 3 orientações. Primeiro, que o crente em Cristo precisa levar cativo todo pensamento a Deus. Está lá em 2 Coríntios 10:5. Também em Filipenses 4, né, que é aquele texto conhecido, que diz tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então precisamos estar atentos para quando nós percebermos que o nosso pensamento está se desviando para um lado que não é legal, a gente poder trazer esse pensamento cativo a Deus. Isso cabe a nós. Nós é que fomos chamados para ter domínio próprio, inclusive sobre os nossos pensamentos. Segunda orientação, Paulo, ele exorta o cristão a ter uma transformação pela renovação da vossa mente. Está lá em Romanos 12:2, texto conhecido também. E o que é renovar a mente? É sempre estar dia após dia se aplicando mais na palavra de Deus, lendo mais a palavra de Deus, conhecendo mais os propósitos de Deus, para que assim a nossa mente possa ser transformada, para que um dia possamos atingir a mente de Cristo. É verdade que não chegaremos à perfeição nesta terra, mas nós podemos melhorar, e é isso que Cristo espera de nós, que dia após dia nós sejamos mais e mais santificados. E a terceira coisa, Jesus Cristo, lá no próprio Sermão do Monte, Mateus 5:28, disse que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura
no coração já adulterou com ela. Então, nós precisamos entender que o parâmetro de Cristo para nós é ainda mais rígido, né? Cristo fala, olha, não é só traição você ir lá e deitar com a mulher, não. Se você pensa nisso, se você concretiza traição no seu pensamento, você já pecou. Então, precisamos estar atentos a isso também e guardar nossa mente. Manter nossos pensamentos cativos em Deus, desviar nosso olhar, dominar nossa carne. E para isso, o que a gente precisa fazer? Alimentar o Espírito Santo que habita em nós. Afinal, o domínio próprio, ele é o quê? Ele é produto do nosso esforço, da nossa capacidade. E, não, somos fortes ou não? Não. Ele é o fruto do Espírito. Ele é uma das partes do fruto do Espírito. Então é por isso que precisamos alimentar o Espírito para que possamos vencer a tentação. E por último, Davi aproximou-se de Batseba. Está lá nos versos 3 e 4, do 11, né? 2 Samuel 11. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Aqui há dois fatores, né, que o autor da revista destaca. Primeiro, a aproximação geralmente não é iniciada numa dimensão física, diretamente, né? Aí eles dizem assim, há inúmeros relatos de casos extraconjugais que começam com uma boa amizade. Aí essa amizade dá lugar a uma intimidade emocional, você ficou muito amigo. Aí você passa a contar coisas muito pessoais, né? O que tem de gente que começa uma amizade com outra pessoa e começa a dividir com aquela outra pessoa os problemas do casamento. E aí, quando menos vê, ela está apaixonada pela pessoa que deveria ajudar a resolver o problema do casamento. A gente já não ouviu, com certeza, casos assim? Porque é assim que acontece, é uma boa amizade, aí dá lugar a uma intimidade emocional, para conversar questões pessoais, íntimas, aí trocam segredos, fazem acordos, olha, a gente está se encontrando aqui, mas não vamos contar para ninguém não, porque isso aqui é só uma conversa, é só a nossa amizade, tudo. E aquele tempo gasto na companhia de alguém que não é seu cônjuge, torna-se tão prazeroso que com o tempo você não se vê mais não se encontrando com aquela pessoa. E aí você passa a incluir intimidade física, sexo e tudo mais. Então, é uma espiral. Então, por isso que nós precisamos estar atentos como crentes para cortar a espiral logo no início, né? Para não deixar. Isso significa que nós não possamos ter boas amizades do sexo oposto? Não, nós podemos ter, né? Mas sempre tendo cuidado de que essas boas amizades podem nos levar a algo complicado na frente. Então, estamos sempre atentos ao que estamos falando, ao que estamos compartilhando com essas pessoas. E a aproximação, ela é geralmente facilitada pelo fator poder. E aqui eu achei muito legal, porque assim, Davi, no caso, ele era rei. Era fácil para ele ter Batseba. O que ele fez? Falou lá pro cara lá, para quem que mandou? Mandou perguntar quem era, não diz quem foi, né? Ah, é Batseba. Aí ele enviou mensageiro, que ele podia fazer isso, ele era o rei. Quem que ia se negar a vir diante do rei, né? E ela foi, se deitou com ela. Para ele, certamente, foi muito fácil. Vocês podem ver que Davi usou do cargo dele, da posição que ele ocupava, que quem tinha dado a ele? Deus, para facilitar o pecado que ele queria cometer. E aí, o autor ele fala assim, olha, quantas vezes nós não pegamos as bênçãos de Deus e transformamos as bênçãos de Deus em instrumentos para facilitar o pecado da traição. Então, às vezes, um computador que você queria muito e aquele computador passa a ser o veículo pelo qual você traz sua esposa, né? No chat, no bate-papo, em alguma coisa. Ele, às vezes, o emprego que você tanto precisou no dia. E é lá no emprego que você aproveita a oportunidade para cantar as outras mulheres ou os outros homens, né? O carro, que era tão necessário para as suas atividades, mas aí você passou a dar muita carona para alguém sempre, e aí aquela carona já virou outra coisa. Ou até mesmo uma condição financeira um pouco melhor, né? Você usa o dinheiro para conseguir trazer pessoas para perto de você com outras intenções. Então, nós podemos correr o risco de usar bênçãos de Deus para facilitar o nosso pecado.
quando na verdade nós deveríamos honrar a Deus com as bênçãos que Ele nos dá. Segunda coisa, a gente já falou aqui sobre os sinais de alerta. Davi teve vários, não percebeu nenhum, né? E descumpriu todos os sinais e caiu no pecado. E quais foram os efeitos do pecado na vida de Davi? O preço de uma queda moral como a traição é muito alto, né? A Bíblia nos ensina, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E no caso de Davi e Batseba foi exatamente isso que aconteceu. Foi a morte mesmo física, né? Hoje a gente não vê isso tanto acontecer, né? A gente fala mais de morte como morte espiritual, mas na verdade aqui no Antigo Testamento muitas vezes as pessoas morriam como consequência dos pecados. E a gente vê que até mesmo um homem segundo o coração de Deus pode se envolver com tamanha sujeira. O versículo 27, ele resume todos os efeitos, né, da traição de Davi em uma única frase, que a gente vai ler, que diz assim, na segunda parte: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. A verdade é que tudo que Davi fez gerou um ambiente de mentira, de traição, de desamor, de covardia, de vergonha e de morte. É difícil acreditar que o pecado faz coisas tão terríveis na vida das pessoas, né? Às vezes a gente fica tão cego por uma situação que a gente não vê as consequências dos nossos atos. O pastor, ele listou talvez os efeitos principais de uma traição. Primeiro, quando você trai, você fere o Senhor que te redimiu. Coloca o nome do Senhor na lama. E você vai ter que um dia olhar na face do Senhor Jesus, o justo juiz, e responder pelas suas ações. Talvez essa seja a mais terrível consequência, né? Porque você coloca o nome do Senhor na lama. O nome do Senhor na terra é conhecido muito pelas nossas atitudes. E quando fazemos isso, não é só o nosso nome que é jogado na lama, mas o nome do Senhor também. Segundo efeito, você causa uma dor incalculável ao seu esposo. Se o esposo for incapaz de te perdoar, você vai perder ele para sempre. E a Bíblia dá autorização para isso. Para quem é traído, para não te querer mais. E aí você perde seu esposo para sempre. E talvez perca seus filhos para sempre. E se houver perdão, a verdade é que isso não é apagado, né? Você terá memórias que para sempre permearão a sua mente e que vão ser uma constante ameaça na intimidade do casal, na vida do casal. Terceira coisa, você fere seus filhos e você arrasa a sua imagem e credibilidade diante de seus filhos. É como se você estivesse anulando os seus esforços de ensinar seus filhos a obedecer a Deus. Porque você ensina os seus filhos a obedecer a Deus, e aí quando eles descobrem uma situação dessa, a verdade é que toda a imagem que eles tinham, toda a referência que eles tinham, o exemplo que eles tinham, vai para água abaixo. Quarto, você perde o seu respeito próprio e adquire uma culpa terrivelmente difícil de ser anulada. Quantos nós na vida, né, já não cometemos um pecado e acabamos carregando uma culpa? Não deveríamos, né? Somos filhos de Deus, sabemos que Deus nos perdoa. Mas a culpa, ela fica ali no nosso coração. Ainda que Deus me perdoe, eu me perdoaria? Eu sou capaz de me perdoar por isso? Outro efeito, você prejudica o trabalho evangelístico da igreja por causa do seu testemunho e do escândalo. Né? Quando a gente fala, olha, eu não vou ser crente não, fulano é crente, faz isso, aquilo outro, né? Damos testemunho ruim, fazemos com que outras pessoas não queiram vir ao Evangelho de Cristo. Outro, você traz um grande prazer e satisfação a Satanás. Que dura ouvir isso, né? Você está deixando Satanás feliz, ele está super feliz com a sua atitude. Esses são os efeitos da traição. Você experimenta possíveis consequências físicas de doenças, de AIDS, podendo inclusive infectar seu esposo, causar o sofrimento dele, a morte. Existem casos reais disso, né? Não é muito comum a gente conhecer, mas existem casos assim. E você enfrenta ainda a possibilidade de uma gravidez que vai resultar para sempre na lembrança do pecado. E foi o que aconteceu, né? Com Davi e Batseba. Ela ficou grávida e por conta do que tinha acontecido com eles. E por último, a gente vai tratar do tratamento do Senhor, né? Porque apesar de tudo que a gente disse a respeito dos terríveis efeitos do pecado da traição, a verdade é que a
que não possa ser tratado pelo Senhor. E em Cristo é possível haver restauração para quem pecou e para a família também. E o autor, ele elenca alguns tópicos. O primeiro que ele traz é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O crente, ele não pode se esquecer de que Deus é amor, mas que Deus é severo, Deus é justo. E nós não podemos pôr o Senhor à prova, não acreditando que Ele não está vendo o que a gente está fazendo, né? E que Ele não vai levar a sério os nossos pecados. Uma coisa é nós crermos no amor de Deus, que Ele é capaz de nos perdoar, Ele é. Outra coisa é a gente achar que Ele é conivente com uma prática pecaminosa. Cristo odeia o pecado, Deus odeia o pecado. E muitas vezes pecamos porque acreditamos que Deus não está vendo ou que não se importa com o que fazemos. E que no final das contas Ele vai perdoar. E é assim até para adultos, gente. Às vezes a gente fala isso como se só criança pensasse assim. Mas a verdade é que a gente pensa assim também. Deus não vai se incomodar tanto com esse pecado aqui não. Pode ser da traição, às vezes outro pecado, né, do nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que Deus não está levando tão a sério o nosso pecado, que é um pecado menorzinho ou que a gente não acha tão grave. E como isso é errado, né? A gente ensina as crianças isso, mas quando nós nos tornamos adultos, passamos a pensar assim. Precisamos, mudar isso. Nós perdemos a sabedoria quando nós perdemos a noção do temor do Senhor. Quando a gente se acostuma com o nosso pecado, e o nosso pecado ele não nos incomoda mais, ele não faz mais a gente chorar, ele não traz mais o arrependimento. E aí a gente corre o risco de viver na prática do pecado, como se a gente não fosse mais crente. Nós precisamos também lembrar de que o temor do Senhor só pode ser mantido em nossas vidas se mantemos um relacionamento com Ele. E aí relacionamento de orar, de ler a palavra, de nos humilhar perante Ele, de entender sim que nós somos pecadores, mas que em Cristo podemos ser cada dia melhores. Segunda coisa, todo pecado só pode ser tratado com arrependimento e confissão. E aí, quando se trata de traição, que dificuldade que as pessoas têm de se arrepender e de confessar. A nossa tendência é sempre o quê? Ocultar, encobrir. E quem que fez isso? Davi. A gente não vai ler o texto, mas Davi, para ocultar o pecado dele, ele gerou uma trama tão feia, tão terrível, que a gente não tem ideia. Primeiro, não sei se vocês lembram disso, ele chamou Urias de volta da guerra, fingindo que ele queria saber como é que estava rolando lá a batalha, Como é que está Joabe, o exército, está indo tudo bem e tal. Ele chama. Aí sabe o que Davi fala para Urias? Volta lá para tua casa. Ele manda Urias voltar para casa para quê? Para que Urias ficasse com a mulher dele, tivesse relações com a mulher dele e pensasse que o filho era dele e não de Davi. Só que Urias, ele era tão leal ao rei que ele imaginou assim: olha, não posso voltar para casa, os homens do exército estão todos em guerra, longe de suas famílias, eu vou voltar para ficar com a minha mulher, para ele não fazia sentido, isso não era correto. Aí a Bíblia diz que ele se deitou à porta da casa real, ele dormiu na frente do palácio, ele não foi para casa. Davi embebedou Urias para que Urias fosse para casa e não foi para casa. Ele também se recusou a ir para casa mesmo depois de bêbado. Davi então viu que não tinha mais o que fazer, Urias não ia deitar com a mulher. Ele pega uma carta, escreve uma carta para Joabe, para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha. E ele faz Urias levar essa carta para Joabe. Ou seja, Urias estava carregando a própria sentença de morte. Para a gente ver a que ponto chegou a trama de Davi para encobrir o pecado dele. E nós precisamos mudar isso em relação a qualquer pecado. Precisamos confessar os nossos pecados, nos arrependermos, porque essa é a única maneira que Cristo tem para nos tratar. Se não há arrependimento, se não há confissão, não há perdão de pecados. Então precisamos nos atentar para isso. Terceira coisa, uma restauração completa é possível com a ajuda de alguém. Precisamos contar com a ajuda dos nossos irmãos. Primeiro, essa ajuda de preferência deve ser o quê? Preventiva. Não vamos deixar acontecer o pecado para pedirmos ajuda. A gente deve ter uma pessoa amiga, de preferência do mesmo sexo, a quem nós prestamos
prestemos conta, com quem a gente possa conversar, compartilhar. E uma pessoa também que esteja atenta a nós e perceba talvez um comportamento inadequado e possa nos alertar e possa nos exortar. A importância de nós termos essa ajuda preventiva. Um outro momento para pedir ajuda é quando há um sinal de debilidade no casamento. Muitos casais demoram para pedir ajuda, espera aquele negócio que não dá nem mais para se encostar para pedir ajuda para o pastor da igreja, para pedir ajuda para alguém mais sábio, né? Que a gente possa pedir ajuda antes, né? De um cristão maduro, do pastor, de alguém que possa nos auxiliar. E nos casos em que o adultério já foi cometido, aí a ajuda é ainda mais urgente, porque aí vai ser preciso muita sabedoria espiritual, muita maturidade, muita dedicação para que aquele casamento possa ser restaurado, ou se isso não for possível, para que aquelas pessoas sigam suas vidas, o que também vai ser muito difícil, né, de aconselhar e de seguir. E para terminar, para a gente concluir, o autor destaca a importância de nós investirmos na família. Nós nunca vamos exagerar quando se trata de investir na nossa família. Investir é investir em atitudes práticas. Não é só da boca para fora. Ele fala, olha, desenvolva o romantismo, dedique tempo, trate, converse, peça perdão, esclareça o que ficou mal explicado, né? Tenham momentos a dois, né? Quaisquer problemas que surgirem na caminhada da vida conjugal, sentem, orem diante de Deus, procurem a ajuda de alguém, né? Tratem dificuldades na área sexual, aproveitem os momentos juntos para que vocês possam ter alegria e satisfação plena, né? Que a gente possa ser livre, né, deste pecado, que nunca venhamos a cometer. Isso vai tanto para quem já é casado quanto para quem não é, que vocês um dia serão. E certamente terão dificuldades também, mas que nós possamos sempre vencer todas essas dificuldades, sabendo que se Cristo, né, é a terceira dobra que une aquele cordão de 3 dobras, ele não se romperá facilmente, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Amém.